Olá, sejam bem-vindos ao Conexão. Os livros nos fazem viajar e trazem informação e entretenimento. Mas você já pensou que eles podem também ser um remédio em algumas situações? O escritor e professor da Universidade Federal de São Paulo, Dante Galian, usou a experiência como docente de alunos de medicina para escrever o livro A Literatura como Remédio. E é com ele que nós conversamos agora sobre o assunto. Tudo bem, Dante? Tudo bom, e você, Eliane? Tudo jóia. Você é da área de Ciências Humanas, é professor de História e também dá aulas para alunos de Medicina. Como funciona isso tudo? Então, de fato, eu sou historiador formado pela USP, onde eu fiz também meu mestrado, meu doutorado, mas desde 1999 eu dirijo um centro chamado Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde, da Escola Paulista de Medicina, aqui na Universidade Federal de São Paulo. E foi aí que nasceu essa experiência, um desafio de levar os temas humanísticos, os temas humanos, para a formação do médico, né? E foi aí, então, que eu acabei criando o laboratório de leitura. Tá bom. E quais são as experiências, né, que você pode relatar vividas no laboratório? Então, o grande desafio era como é que, dentro de um curso extremamente técnico e fundamentado na área científica, que apresenta, por outro lado, uma demanda muito grande do ponto de vista da formação humana, como é que eu poderia atingir esses alunos e provocá-los na reflexão de temas éticos, por exemplo, nos temas humanos, visando fundamentalmente uma formação mais humanizada na área médica. Foi aí então que surgiu essa ideia, quase que de maneira espontânea, de se trabalhar com a literatura. Eu comecei a pedir para que eles lessem alguns textos clássicos da literatura e percebi o impacto que isso causava neles. A partir dessa experiência estética forte, eu percebia que quando colocado numa certa dinâmica de trabalho, que foi a base da metodologia do laboratório, eu possibilitava que esses alunos trouxessem temas, questões ligadas ao seu cotidiano, ligadas às questões mais profundas da sua própria, não só da prática profissional, mas da existência como um todo, eu percebi que eu tinha uma arma, eu tinha um caminho muito forte para se desenvolver nessa perspectiva do humano. Eu acredito que, no mínimo, houve um certo espanto quando você propôs isso aos estudantes de medicina, né? Houve resistência também ou não? Sim, sempre, até hoje, quer dizer, eu continuo fazendo essa mesma atividade na escola de medicina, tem inclusive hoje não só eu, outros professores também que eu acabei formando para desenvolver, para atender a uma demanda cada vez mais crescente. Então, no primeiro há um estranhamento, depois as pessoas começam a perceber que essa possibilidade de discutir temas humanos a partir da leitura e discussão dos clássicos da literatura universal é algo ao mesmo tempo divertido e bastante eficaz, né? Então, a partir daí, essa experiência foi crescendo, foi se ampliando, não só do ponto de vista de pesquisa, porque isso se tornou um objeto de pesquisa para mim e continua sendo até hoje, como também na perspectiva de crescer para outros cenários. Hoje, o laboratório de leitura, ele está, inclusive, atendendo um público muito mais fora da área da saúde do que propriamente na área da saúde. Tá bom. Eu acredito que vocês também têm experiências com empresários, por exemplo. Isso, exatamente. A partir do sucesso dentro da área médica e a partir do desenvolvimento do próprio projeto de pesquisa, da gente entendendo como é que a gente poderia fazer com que a leitura dos clássicos pode provocar discussões de temas éticos, a gente começou a, digamos assim, a exportar essa atividade para outros campos. Então, hoje eu atuo em escola de negócios, hoje eu atuo em empresas propriamente, e em parceria com outras pessoas, a gente acabou criando até um espaço cultural em São Paulo, chamado Casa Arca, onde a gente tem vários grupos de laboratório em vários horários, em que as pessoas das mais diversas origens, das mais diversas situações sociais, econômicas e profissionais podem também se reunir lá para fazer essa experiência de compartilhamento e discussão da literatura. Tá bom, vou aproveitar que você falou da Casa Arca, já vou pedir aos meus colegas para colocarem na tela aí, para quem está em casa, ver o site da Casa Arca. Sim. E quais outras informações o pessoal encontra lá, Dante? Então, a Casa Arca ela nasceu um pouco
no desdobramento mesmo desse projeto com o laboratório de leitura, né, como a literatura como uma fonte de encontro com o humano, de conhecimento do humano e de autoconhecimento. E a partir disso, então, outros projetos começaram a surgir nessa mesma linha, né, envolvendo não só a literatura, mas também a fotografia, os trabalhos manuais, né. A ideia da Casa Arca é justamente ser um espaço dentro desse redemoinho, dentro dessa tempestade de desumanização que a gente vive na cidade grande, né? Ser uma arca mesmo que reúne experiências, oficinas, atividades de encontro com o humano. Eu estava vendo ali as opções de leitura e tudo mais. Existe uma preocupação com a seleção do conteúdo dos livros que vocês estimulam ou trabalham no projeto, no caso do laboratório? Uma das características da metodologia do laboratório é a gente trabalhar com os clássicos. Você vai notar lá que as atividades que a gente propõe são sempre os grandes clássicos da literatura. Por que os clássicos? Os clássicos não são clássicos por acaso, né? Eles se tornaram clássicos porque, de alguma maneira, no momento em que eles foram concebidos, no momento em que eles foram escritos, eles trazem uma tradução da experiência humana que é, ao mesmo tempo, ampla e profunda, a ponto de ela prevalecer ao longo do tempo. O clássico, como dizia o Ítalo Calvino, é aquele que ultrapassa a barreira do tempo, e seja tendo sido escrito no século VIII a.C., seja no século XX ou mesmo no século XXI, ele ainda continua sendo atual por nos permitir entrar em contato com as questões mais essenciais da existência humana, como, por exemplo, o amor, a morte, a dor, a amizade, esses temas tão importantes e tão fundamentais para a constituição de uma pessoa, e que, infelizmente, nos dias que a gente vive hoje em dia, a gente tem pouco tempo e pouca disponibilidade para parar, para ler, para pensar, para refletir e para incorporar essas coisas na nossa vida. Tá ótimo. Eu vi que o laboratório, essa iniciativa, ganhou o prêmio Viva a Leitura em 2014 e também foi homenageada, né, na Brooklyn Fest de 2016, um evento que acontece em São Paulo. A partir da experiência do laboratório, é que você, então, decidiu levar isso para os livros? Exatamente. Esse livro, Literatura como Remédio, publicado agora pela Martin Claret, é justamente, ao mesmo tempo, um registro de toda essa trajetória, né, que começou lá atrás, há 15 anos atrás, na Escola Paulista de Medicina, que foi se estruturando, que foi se ampliando, aprofundando, e que depois a gente começou a levar para todos esses outros cenários, como o campo das grandes corporações, o âmbito da sociedade de maneira mais ampla, a própria Casa Arca e assim por diante. E eu achei que seria o momento oportuno para registrar essa história, até porque eu também sou historiador, escritor, e ao mesmo tempo tornar o laboratório mais conhecido, né? A gente está percebendo que há uma demanda cada vez maior na sociedade de criar experiências como essa do laboratório como uma forma de encontro com a experiência do humano, né? A gente está vivendo numa dinâmica bastante desumanizada e bastante patologizante, inclusive o título do livro, A Literatura como Remédio, remete justamente a isso, né? Quer dizer, eu tenho constatado através dessas experiências, não só na Escola de Medicina, mas em todos os outros campos em que eu desenvolvo o laboratório de leitura, o quanto que essa atividade, ao mesmo tempo, é humanizadora e terapêutica. Bom, Dante, olha, muito obrigada, viu, pela sua participação no Conexão e parabéns por essa iniciativa. Eu que agradeço e fico sempre à disposição para falar mais sobre esses temas de literatura e sobre humanização através da experiência estética. Combinado. Vamos pensar num retorno seu ao programa. Okay. Um beijão. Outro. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, o livro A Literatura como Remédio é da editora Martin Claret e conta com o prefácio de Leandro Carnal. É uma boa dica de leitura para você. Daqui a pouco a gente volta com Conexão para falar sobre os tipos de TPM. Você sabe quais são e como amenizar os sintomas? Eu espero você. Te conto já já.